Mercado físico da soja, do boi, do milho, do dólar. Hoje vamos trazer alguns especialistas aqui, figurinhas repetidas nessa bancada, mas extremamente simpáticos e agradáveis para falar sobre um assunto tão importante e em alta, viu, Lara? É isso aí. Pedro, você tá com pressa, Pedro? Nenhuma. Tudo bem? Oi, Pedro, tudo bem? Oi. Como é que você tá? Você não falou nem oi hoje, o que é isso? Desculpa. Ah, então tá bom. Gente, vocês estão reparando que nós estamos com um cenário novo também? Eu falei o seguinte, antes de começar essa ação aqui, eu falei, nossa, parece que eu tô tão assim deslocada, né? Nós mudamos a mesa de Mudou lugar, a dinâmica. parece que a gente tá... Mudamos a parede, parece que nós estamos em outro lugar. Mas e aí, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? E você, Pedrão, tudo bem também? Melhor impossível e melhor agora, né? Que eu tô aqui gravando um podcast, trazendo informação e fazendo o que eu mais gosto, que é comunicar. É isso aí. E hoje, eu vou, como disse o Pedro, né? Temos aqui figurinhas repetidas, mas sempre muito bem-vindas. E eu acho de extrema relevância também o assunto que a gente vai trazer aqui hoje. Por quê? Porque a economia não para, esse mercado nervoso, acelerado. Então é sempre bom a gente trazer esses dois consultores aqui para falar um pouquinho de mercado e de agro, é claro. Perfeito. Então roda a vinheta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio do nosso querido podcast Agro 2. Pois é, estamos aqui, por incrível que pareça, na cidade de Goiânia, passando um frio aqui dentro dessa sala. Dá para acreditar? É. Estamos aqui, só você, né, que tá... Não, você, nosso convidado também aqui tá sem manga também, mas eu vou te falar, o negocinho tá geladinho aqui hoje, hein? Não tá fácil, não. Então, estamos aqui hoje com o Ronaldo Fernandes, da Royal Rural, que vai falar pra gente aí o cenário macroeconômico da soja, do milho. Também vai trazer aqui em primeira mão exclusividade, divulgação aqui desse podcast. Mas é surpresa que você vai ter que ficar aqui até o final pra você saber o que eu tô falando. E tô aqui também com o Rodolfo Torres, ele que é assessor de investimentos da XP Investimentos, Voga Invest. Grande abraço para os nossos parceiros da Voga Invest. É isso aí, e eles estão aqui trazendo diversas novidades. Então, para a gente começar, como eles já estiveram aqui, já tem um tempinho, né? O Rodolfo já tem pouco tempo que veio, mas o Ronaldo já tem mais um tempinho. Bastante. Ronaldo, você acha que mudou demais esse cenário aí do agro de quando você veio para cá? Ah, não, o cenário mudou, que eu sou canhoto e... Ah, eu esqueci! O Ronaldo deixa passar uma, tem que ficar esperto deixa passar aqui. uma. mudou muita Ele coisa. é forte. Muito fator novo. Tá um ano muito bom para analista, porque tem muito assunto. Sim, é verdade. Muito assunto, só que muito ruim para analista, porque tem muito assunto. Então tá mudando muito a dinâmica. Aí não tá funcionando muito os mensageiros do apocalipse, não tá colando mais tem dia os que crashes. sim, tem dia que não. Tem dia que o cara faz o terrorismo e cola, tem dia que o terrorismo cai, tem dia que volta. Mas tá um cenário bem dinâmico. Mas você não é aquele cara que fala assim, e aí, vai subir ou vai cair a soja? Você fala assim, não vai subir nem vai cair. Muito pelo contrário, ou não? Também. Ou seja, não falou nada, né? Muito não, pelo contrário. Não, vai subir não vai descer, Seu muito pelo Creyson. contrário. Mas a gente bota a mão no fogo, a gente fala. Mas o Rodolfo é quase crossover, né, Rodolfo, aqui hoje? Tem 2 escritórios. Mas nós não somos concorrente, né? Mas é quase um crossover. Vocês não são concorrentes? Não. O que é crossover? É troca-troca? Eu não entendi. Não, tipo a DC e a Marvel bota o Superman e o Homem de Ferro, entendeu? São tipo concorrentes, entendi. É o crossover. Entendi. Entendi. Mas- Que são dois escritórios de investimento quase junto. Entendi. E falando em escritório de investimento também, eu estou sabendo que vocês estão ampliando os negócios. Aí o Rodolfo mesmo agora disse que começou a fazer um podcast também. Conta pra gente. Na verdade, eu auxilio, né, nessa criação do podcast, que ele é feito hoje pelo Guilherme Rigonato e pelo Pedro Coimbra, lá no nosso escritório, chamado Cash in Cast. Então, pessoal, se quiser seguir depois, Cash in Cast. Que nome massa, hein, cara? No YouTube, no Instagram e tudo. Então, é um podcast bem legal, bem divertido. A ideia é trazer o mercado financeiro um pouco mais alegre, né? Sem Mais essa seriedade acessível toda. também, né? Porque eu já falei algumas vezes aqui na bancada, toda vez que a gente traz essas questões do mercado financeiro para cá, vocês já trabalham com isso, isso é totalmente natural para vocês, mas para grande parcela da população brasileira não é. Então é tão bom quando a gente tem esse acesso a uma informação mais simples, né? Eu acho que pode-se falar de tudo, mas de uma maneira mais simples para que possa atingir mais pessoas também. Essa é a proposta de vocês? Essa é a proposta. Então, o mercado financeiro ele sempre foi muito sério, né? O pessoal Sim. sempre falou assim, poxa, para investir em bolsa tem que ter milhões. Não precisa. E a ideia do podcast é essa. É a gente levar uma informação um pouco mais fácil, mais simples, para todo mundo... Você falou algo interessante, né? Para investir em bolsa tem que ter milhões. Tem que ter quanto para investir na bolsa? Olha, uma ação. Então, você pega uma ação de Itaúsa, por exemplo, está custando R$9. Então, teoricamente, a partir de R$9 você consegue
comprar uma ação e ser um acionista, ser sócio daquela empresa. Ah, interessante falar isso, porque existe realmente esse mito que tem que ter muito dinheiro para poder investir na bolsa. Então não existe isso. Não existe. O que existe talvez seja uma falta de interesse e a iniciativa mesmo. Você ir lá e, não, vou abrir a conta na corretora e começa e vai. E Rodolfo, mais de uns 2 anos para cá, principalmente depois da pandemia, a gente viu que quadruplicou, né, o número de pessoas físicas na Bolsa, né? Estamos batendo o quê? Quase 5 milhões, né, de pessoas dentro da Bolsa hoje. Sim, quando eu comecei na Bolsa, lá em 2008, a gente tinha mais ou menos aí uns 400 mil CPFs. A gente está chegando a 5 milhões. Olha aí. Só tinha Então, 400 mil em 2008? 2008. Num país de 180 que milhões de isso? habitantes. Então, Mesmo tendo 5 milhões, praticamente não se investe nada. Né? Nada. O brasileiro não investe nada ainda. Perto dos Estados Unidos, né? perto dos Estados Unidos, nada. É. Então, nos Estados Unidos hoje você tem, sei lá, uns 70% da população tem alguma conta em corretora, tem algum investimento em ações. Aqui no Brasil, vai dar o quê? Uns 3%, 4%? Mais ou menos aí. Mas é muito investimento estrangeiro aqui também ainda. Sim. Né? Muito fundo, né? Não, é muito investidor de bolsa brasileira é estrangeiro. Não é 100% da nossa bolsa. Já chegou a ser 50%, hoje fica alterando bastante, mas o brasileiro não tem a cultura do investimento. Talvez um pouco do medo também. Isso, é isso que eu ia te perguntar. Essa cultura é a cultura do medo mesmo, né? Você acha que devido a tantos planos que nós já tivemos econômicos, tantas moedas, o brasileiro tem esse ranço de querer investir e fica lá segurando o dinheiro, e tem essa ilusão também da poupança, porque durante muitos anos, quando falava-se investimento, falava-se, não, a poupança é o lugar mais seguro. Talvez seja essas políticas econômicas suscetíveis que nós tivemos de acaba com a moeda, cria outra moeda e vem outra moeda. Eu não sei se o Rodolfo você vai ter a mesma visão. A gente conversa bastante, quase que todo dia. Praticamente acho que todo dia, né? A gente troca ideia, mas a gente diverge algumas coisas. Então, o que não der no diálogo, a gente resolve no soco e tá tudo certo. E vai embora. Mas eu acredito que é um pouco de incompetência da gente como analista. Acho que eu falei isso até da última vez que estava aqui, de instruir melhor. Um pouco de falta de educação, lá na escola mesmo, educação financeira, a gente não tem. De base, né? De base. E um pouco de inflação recente. O Brasil tem uma história de uma inflação. O Collor está aí, senador hoje. Entendeu? Foi o presidente que... Confiscou. Confiscou a poupança. A nossa lembrança de Collor presidente é de uma inflação absurda. Sim. E o cara é senador hoje. Falando assim, não estou falando mal dele, estou falando assim que é uma memória muito curta. Sim. Então o brasileiro tem um pouco de medo, o dinheiro está comigo, é mais seguro. Sim, Pois é, sim. a mesma hora de peixe, né? Porque a gente tá vendo aí uma turma aí que assaltou o Brasil e tá liderando as pesquisas para presidente. Não tem Vai lógica, entender, né? Eu também fico me perguntando Não tem isso. Eu lógica. falei, não Deve entendo gostar de isso. apanhar, né? Então, eu acho que... Aí eu volto a chamar pra gente de novo. Talvez é um pouco da nossa incapacidade de didática. Brasileiro, nós temos que fazer assim... O medo do cara de colocar o dinheiro no PD. Então, essa visão do que o cara que me roubou é o cara que está ganhando de novo... É incapacidade de alguém de explicar direito o que está acontecendo, de mostrar o que é, né? Talvez a gente, como operadores, tenha parcela de culpa nisso. Mas o Rodolfo, por exemplo, que é XP, todo mundo, todas as corretoras beberam da água da XP no sentido de popularizar os CPFs. As corretoras não faziam isso. Ficava mirando muito o cara capitalizado, só o cara com dinheiro para vir. Depois que a XP então começou a mirar... tem esse detalhe também. Então, talvez... os investimentos na bolsa do cidadão, né, do CPF, não esteja tão grande também por conta das próprias operadoras também. Você acha que não tem essa parcela também? Que agora o pessoal começou a entender diferente e querer falar desse assunto para todo mundo, para trazer mais gente? Também tem. A XP, quando ela começou lá em 2001, ela começou justamente com a educação. Então, o Guilherme Benchimol, que é o fundador da XP, ele ia atrás das pessoas para falar, olha, eu tenho um curso para você aprender a investir em bolsa, para você aprender a investir o seu dinheiro. E aí começou realmente a popularizar aquilo. E ele não focou tanto em grandes contas. Ele focou na pessoa física, simples ali mesmo, a explicar para ele como funcionava a bolsa. E aí, enfim, virou o que a XP é hoje, né? Aí deu super certo, né? Foi um modelo que deu muito certo. Deu super certo. Então teve essas duas coisas, né? Teve esse incentivo de pessoas interessadas a ensinar o cidadão comum. Sim. Rodolfo, você está até... desde 2008, né? Nesse mundo, nesse ramo dos investimentos. Desde 2008. Você já conheceu o tio Gui ou não? Já tive alguns encontros com ele, lá em Brasília, aqui em Goiânia. Conheceu quem? Tio Gui. O tio Gui Benchimol. Tá bom. Mas ele falou um cara famoso aí, eu não sabia. O que você falou? Né? Benção, tio, tem que mandar benção para ele aí. O cara é fera, né? Mas o que eu vejo muito no Brasil é a falta de educação.
Tá? Eu Da acho que isso educação resume financeira mesmo. educação de forma geral, mas a financeira, principalmente, falando dessa parte de investimentos, né? Recentemente teve um político aí, né, sexo feminino, política, né? Dá nome aí, fala aí, Fala bota aí. na mesa Se não me engano, aqui. foi a Luciana Genro, né? Que falou lá que o Brasil não precisa de educação financeira, porque o Brasil precisa de dinheiro. Eu vi, cara, eu vi. Peraí, isso, eu vi. eu conheço gente que ganha 30, 40 mil reais e tá endividado. Sim. E eu conheço gente Como é que é diarista e viaja todo ano, tira férias. Então, Sim. assim, o que falta realmente é educação financeira, é um senso crítico de educação financeira. E eu vi uma reportagem ontem de um jovem que queria ir no show de uma cantora e vendeu a porta de casa. Porta? Eu vou te mandar isso A aí. porta. Pode pesquisar depois. Ele vendeu a porta de Santo casa Cristo. porque não tinha dinheiro pra ir pro show. Pô, pelo amor de Deus. Não, Aí cara, depois me vem É um uma puta do Luciana vendedor, Genro. porque se eu botar minha porta pra vender, demora. Eu acho que pra vender não vou vender. Não tem liquidez, né? Não tem liquidez, assim. Mas aí depois Cara, me vem uma Luciana Genro falando que não precisa de educação financeira. Pelo Não, amor mas de para Deus. você pensar. Você vai aprender. Você aprende juros compostos na matemática financeira lá para a sexta, sétima série. Mas você não entende de fato qual que é a importância Não, dele na isso sua não é vida. explicado. Dele na sua vida, né? Isso não é explicado. Eu sei porque eu tenho 2 filhos que estão nessa idade escolar e eles estudam aquilo e não vem sentido quando Sim. eles começam Onde é que eu vou estudar. usar isso? Pra que que Exatamente, serve? eles falam exatamente isso. E a escola não põe sentido para eles. A prática da coisa, né? Fala, Exatamente. vamos trazer isso aqui pra cá. Aí vai fazer um Exatamente. financiamento ali, aí não entende nada na hora do financiamento. Porque na hora da escola não houve a prática do negócio. Exatamente, é matéria dada. Sim. Então eles estudam sem saber exatamente. E olha que Onde nós estamos aplicar. falando de século XXI. Sim. Eu estou falando de uma escola conceituada, né, aqui em Goiânia. Então, assim, é triste, né? Quando você vê assim, os meninos estudando, fala assim, mãe, eu não sei para que eu vou usar isso. O que ele vai olhar depois? Vai fazer um financiamento? Ah, quanto que é a parcela? É. Ah, eu ganho 3 mil, parcela 600? Não, beleza, dá pra ir. Há de eterno. Agora, eu tenho uma curiosidade. Durante muitos anos, eu acho que isso ainda é um pouco forte na cultura brasileira, que o poupar e o ápice de qualquer cidadão brasileiro é ter a casa própria. É ainda o melhor investimento ou a melhor poupança para se guardar dinheiro ou existem outras coisas a se fazer? Eu vou até pegar uma polêmica que teve recentemente, o pessoal falando, será que vale a pena eu comprar o imóvel ou eu alugar? Depende. Depende. Está E aí, parecendo do agro agora, depende. depende. Mas Cada na caso é um verdade, caso, né? na verdade, tudo depende. Então, sei lá, eu quero comprar um apartamento, falando aqui de Goiânia, no Parque Flamboyant. Custa 2 milhões de reais. Você tem os 2 milhões? Tem. Então investe e paga aluguel. Porque o aluguel na orla do Parque Flamboyant vai te custar 0,35% do valor daquele imóvel. E o seu dinheiro aplicado vai te render aí 0,8%, às vezes 1% ao mês. Então essa diferença de conta faz sentido. Não, isso você está falando à vista. À vista, eu Isso, tenho os 2 essa é uma milhões. situação, isso. Que é muito Que não é a é maioria. uma fração Não, muito é uma pequena, né? fração Exatamente. assim. Então, assim, eu tenho os 2 milhões na conta. Eu compro ou eu alugo? Aí, fazendo a conta, eu acho que faz sentido. Poxa, eu vou pagar 0,35, então, sei lá, eu vou pagar 7 mil reais por mês, e meu dinheiro vai render, sei lá, 20. Faz sentido. E na você verdade, alugar. 7 mil reais aí com a taxa de juro que a gente tem hoje no Brasil, né? Que está em torno de 12%, 12,5%. Que vai te dar 1% ao mês na Na aplicação verdade, você não financeira. precisaria de 2 milhões, você precisaria só de 700 mil Sim, aplicados para já pagar esse aluguel. justamente. Então, essa conta é válida. Agora, não, eu vou financiar. Eu não tenho nada, eu Não tenho tem dinheiro nada. da entrada somente. Aí eu acho que já vale a pena você comprar, porque o imóvel pode valorizar ao longo do tempo. Então, se você tem um emprego estável, que você vai conseguir pagar aquelas parcelas ao longo do tempo, aí eu acho que vale a pena você comprar. Comprar o imóvel Comprar ao o invés de investir na bolsa, por exemplo. Acho que vale a pena. Vale a pena. Até porque você vai ter uma segurança um pouco melhor. Poxa, eu tenho onde morar. E Mas já eu penso fica um também, pouco mais Rodolfo, que tranquilo. isso vai muito do momento de vida de cada um, sabe? Também. Porque, por exemplo, você pensa, qual que é o ditado que a gente ouve, né? Quando você casa, quem casa quer casa. Isso é muito da cultura do brasileiro. Mas só que o que acontece? Imagina só, você acabou de casar, você acabou de formar, você está crescendo na sua vida profissional, aí você vai e entra no financiamento de 30 anos. E você está num relacionamento, teoricamente, novo ainda, que você não sabe, né? Sim. Lógico que ninguém espera casa para Ninguém separar. casa para separar, Sim. exatamente. Mas aí o que acontece? Você é transferido da sua empresa para outra cidade. Ou acontece a separação. E aí, esse financiamento? Eu acho que talvez... cada caso é um caso, cada cabeça é uma sentença, mas eu também até hoje não tenho imóvel próprio. Né? Não que eu tenha os 2 milhões, né, aplicado, mas eu penso dessa maneira. Eu acho que eu sou mais da linha da liquidez, Sim. mas isso vai da educação que cada um tem. Aí por isso que eu falei no início, depende.
Então, cada caso... É um caso. É um caso. Não existe uma fórmula que fala assim, não, segue essa fórmula que vai dar certo. Não tem. Não tem Não tem. como. Vamos voltar ao foco desse Você tem como podcast aqui. generalizar algumas coisas, mas o todo Mas, você assim, não consegue generalizar. É bem pontual, eu não tenho coragem de comprar nada financiado hoje. Eu acho que, no meu ponto de vista, a gente está no ápice da taxa de juros. Sim. Entendeu? A gente pegar o Guedes, quando entrou, botou 2% a taxa de juros, que para mim, é um sonho. Dinheiro barato circula. Até um paralelo, a gente vai acabar afunilando em Bolsonaro e Lula nessa briga eleitoral que a gente está tendo agora. Qual que era a política de economia do Lula? Juros altos e crédito, né? Bota o dinheiro para circular, mas ele é caro para depois ele voltar. Qual que foi a política do Guedes? Eu boto o dinheiro para circular, um dinheiro barato. Então eu torno a frase, o novo normal, juros baixos e dólar alto. Quando você baixa juros, você sobe o dólar. Por isso que aliás, eu acho um tripé muito preocupante agora. A gente tem inflação alta, juros altos e dólar alto. Tá tudo alto. Tá tudo alto. Tá E tudo é alto. interessante que é um cenário mundial, não é? Das Mas é maiores commodity, economias. são as commodities que puxam, né? O que você Também. acha que está acontecendo? Eu fico me perguntando, às vezes eu estou lá em casa e falo assim, gente, o Brasil a gente sabe que a gente sempre foi a trancos e barrancos, né? Onde isso vai parar? Muda a política, mudam os políticos, eles chegam lá, vou fazer tudo diferente. Independente se deu certo ou não, outros surfaram no que deu certo do anterior. Do passado. Agora eu fico pensando, mas hoje a gente está vendo um cenário mundial, hoje a gente está vendo uma inflação nos Estados Unidos, coisa que eu mesmo nunca tinha visto. Então eu falo assim, o que está acontecendo? Por que essa pressão desses preços tão altos, inflação alta, juro alto, o dinheiro caro, o que está acontecendo? A gente veio de uma série de situações. Começou com a pandemia. Vocês vão lembrar que antes a Arábia Saudita e a Rússia estavam brigando no petróleo? Lembra disso? Antes Sim. da pandemia? A Arábia Saudita, eu coloco o petróleo a $30 o barril. A Rússia, eu não vou aumentar a produção. Aí veio a pandemia. Jogou o petróleo a -1. Por que o petróleo foi a -1? Porque o dono de petroleiro, o dono estava literalmente pagando para você guardar um barril de petróleo na sua casa porque não tinha onde armazenar. Não tinha demanda, né? A oferta absoluta, grande demais, não tinha demanda, e o navio virando armazém. Pensa tanto que é caro colocar um navio de armazém no porto parado. Aí veio a pandemia. Com a pandemia, todos os bancos centrais abriram as pernas para dar dinheiro para o dinheiro circular. No Brasil, a construção civil foi muito bom com os R$600 que o Bolsonaro deu. Porque o pessoal não guardou dinheiro. Sim. Pegou os R$600 e foi aumentar uma laje. Foi colocar o piso, fez o banheiro. Fez tudo. Só que isso foi dinheiro saindo do cofre. Sim. Todos os bancos fizeram isso, mundo afora. Então isso já cria um problema inflacionário. Os Estados Unidos imprimiu muita moeda na época da pandemia. Você lembra disso? $1 trilhão. Eu não vou saber o volume exato, mas foi daí para mais. Foi mais de $1 trilhão de dólares. Foi uma coisa assim, não é um número preciso, tá? Mas você pode procurar que tem a ver a correlação. Cerca de 50% do dinheiro impresso foi nos últimos 4 meses, foi muita coisa. E isso cria uma bolha inflacionária, porque é muito dinheiro circulando, muito dinheiro dado, e a compensação. Aí depois a gente veio guerra, que sobe o preço do que era algo petróleo. Que ninguém estava esperando. Muito improvável Muito de acontecer. improvável. Exatamente. Estava todo mundo assim, isso não vai dar nada não, isso é só especulação, não vai... E aconteceu. Começou, acho que dia 23/5/21, a gente já estava com pandemia. E aí o Alexander Lukashenko, não sei se você vai lembrar disso, lá da Bielorrússia, sequestrou o cara, Jornalista, né? o jornalista, e aí todo mundo taxou a Bielorrússia. Mas o que é o problema disso? Ela vende fertilizante, ela e a Rússia. Então já começou uma pressão sobre os alimentos. Depois disso veio o inverno europeu, e aí a base para fazer nitrogenado é o gás natural. Então no inverno europeu se usa muito gás. E a Rússia é uma das grandes fornecedoras de gás. Maior, né? Mais pressão. Aí o petróleo começou a subir, os defensivos acompanham os químicos, a China parou as exportações para não faltar no mercado. Então, assim, a gente veio, uma coisa foi puxando a outra. Cadeia, né? No fundo do poço. Você acha que culminou, então, foi com a... Culminou não, o start inicial foi a pandemia, então. Foi o fato da pandemia, que também nós não estávamos preparados, ninguém No meu ponto de vista, isso. 2 coisas. A pandemia... Depois veio um problema geopolítico, que foi o do Lukashenko, sequestrar o cara, e depois a gente teve a guerra. Foi uma sucessão de coisas, então, não deu nem um respiro. E uma coisa Nenhum acima de atrás do todas outro. essas coisas, a gente está muito globalizada, a comunicação é muito rápida, e o sistema financeiro está muito interligado. Então, se derruba uma coisa,
as Você derruba o outras mundo vêm inteiro. o mundo não todo. tem como. Só que tem uma vantagem para a gente que é brasileiro. Nós somos os primeiros a começar a subir taxa de juros. Depois veio a Inglaterra. Então, o Brasil tende a ser um dos primeiros a sair da crise. Tanto porque a gente é commodity, porque a gente é agro, mas porque a gente também começou a tomar as primeiras decisões. Perigo inflacionário hoje, disparado a Turquia, com mais de 70% de inflação. O que quer estar num país com 70% de Você inflação? tá doido. Que isso? Imagina, vizinho nosso, a Argentina com 60%. Agora, mês passado, a Rússia ficou em terceiro. A que era Argentina gente. já falou que vai dar calote, né? Já não vai dar conta de pagar. A Argentina está numa situação triste, bonita. Um país bonito Sim, sim. e sofrendo o que está sofrendo. Aí vem Turquia, Argentina, agora a Rússia e depois a gente. Era os Estados Unidos, mas a gente está... Então, assim, nós estamos com um problema. A Argentina está fazendo o mesmo caminho que a Venezuela fez. E a gente está quase no mesmo caminho da Argentina, Mas com juros altos, com inflação O que eu acho alta. assim, E o que com eu os fico vermelhos impressionada querendo ganhar. é que nós já temos com a Venezuela, nós já sabemos o que aconteceu, o que deu. E aí a gente vê a Argentina no mesmo caminho e o Brasil não tem outra alternativa. O que acontece? Que se a gente já viu que o negócio deu errado e aí o pessoal está indo para o mesmo buraco. E é uma questão política mesmo, de dominância total, ou é falta de preparo na hora de Um pouco de elaborar os tudo. planos? O que você acha? Eu tenho- Porque entrou em política, eu não vou responder, não, porque vai que depois. assim, eu vejo que o que falta no Brasil é educação, como eu Aham. falei desde o início. As pessoas elas não conseguem entender e criar um plano para elas e também não conseguem pensar num plano para o Brasil. Então os políticos vão na mesma linha. O que eu quero fazer? Eu quero me reeleger. Só isso. Aí né? depois eu quero eleger o meu parceiro aqui. Então o que aconteceu num governo não muito Dá atrás, nome, né? você bota na mesa, Rodolfo. Você não vem com. Você dá nome pro trem. O que aconteceu com o Lula? Ele não quer dar não, mas ele passa a bola para você e fala assim, agora dá nome. Então o que aconteceu com o Lula? Ele surfou uma economia muito boa, Sim, né? ele pegou de herança, né? Pegou de herança uma economia muito boa, conseguiu se reeleger e depois conseguiu se reeleger de novo, que foi a Dilma. Sim. E depois conseguiu se reeleger de novo, mas quase que termina, faltou 2 anos ali e foi derrubado. Mas qual foi o plano do governo? Não tinha plano para o Brasil. E o próximo que entrou já colocou o novo plano dele. Né? Então o que a gente tem no Brasil é uma sequência de planos que ninguém quer assumir, ninguém quer pensar, poxa, o que eu tenho de plano para o Brasil para os próximos 30 anos? Sim. Então, mas o Bolsonaro fez, né? Porque veio a pandemia também, arrebentou com o cara. Não, tudo bem, mas aí eu e digo o ele seguinte... também só piora quando ele vai falar qualquer coisa. Sim, mas Peraí, deixa eu só fazer um adendo aqui. Você que está assistindo o podcast, a visão aqui, gente, é técnica, tá? Nós estamos discutindo informações técnicas. Não vem com seus bichinhos de estimação aí, não. Guarda para você. Vamos discutir aqui as informações. Mas Sim. no comentário, o Rodolfo não. O Rodolfo é ideológico, o pode Rodolfo falar mal do Rodolfo lá, que não tem... O podcast não, eu não. O Rodolfo pode... Mas você falando que o Bolsonaro pensou em um plano, né? Um plano para o Brasil, beleza. Vamos supor que ele Como vai se consiga... queimar agora? Facinho agora, Não. de graça. Ó. Olha o cara sendo cancelado aqui. Não vou dar de monarca, não. Vou ficar despreocupado. Vamos supor que ele consiga se reeleger. Beleza. Aham. E o próximo governo, ele não consiga fazer um sucessor. Quem vai continuar o plano dele? Ele fez um plano para 30 anos, beleza. Não faz. Entendeu? Então o próximo já olha e fala assim, não, peraí, esse filho não é meu, então deixa ele abandonado. Isso é a tradição dos vamos- políticos. É a gente não desconstruir tem. um do outro. Exatamente. É Começar de novo. Começar de impressionante. novo. Por isso que Quando a você gente pega- nunca sai do lugar. Pega uma Coreia do Sul. O que a Coreia do Sul fez nos últimos 30, 40 anos? E virou o que é. O que o Japão fez? Pô, sofreu guerra pra caramba, mas tem um plano. Então a população tem um plano, os políticos têm um plano do que eles querem fazer com o Japão, o que eles querem fazer com a Coreia. Então, as pessoas unidas, e quando elas entendem tudo que está acontecendo, elas conseguem chegar longe. Né? É até algo bem interessante, sim, não vou entrar muito em questão de religião, mas só lembrando aquela questão da Torre de Babel. As pessoas estavam unidas, elas tinham uma comunicação, elas sabiam onde elas queriam chegar. Era correto? Não, por isso aconteceu, mas elas conseguiriam concretizar o plano que elas queriam. É só que por uma questão de maldição eles não conseguiram concluir o plano. Mas se você conseguir passar bem esse plano para a população e tiver realmente um plano de longo prazo, que o seu sucessor, independente de que partido for, seguir aquele plano,
Eu acho que Ou vai uma construção seja, muito boa. A gente nunca vai ver isso, né? Brasil- Tratando-se de Brasil, não tem como. Isso aí- Brasil é um país eu do já futuro, né? acreditei. Não, exatamente. Ano passado eu ele sou era do da futuro. geração que eu era bem pequenininha, eu escutava assim, você é o futuro dessa nação. E eu achava aquilo lindo, né? Mas nós estamos acorrentados, eu me sinto acorrentada. Parece que a gente nunca sai do Não lugar. avança, Como é que Não é avança. o Brasil- É a corrente no pé e a bola puxando para baixo, né? Então, Porque assim, o Brasil é o país do futuro do pretérito, né? Futuro do pretérito. essa é Não, boa, mas essa eu nunca tinha essa guerra tá durando, né, cara? Eu achei que ia ser mais rápido. Mais de 100 dias. Eu ia falar sem ter alguma coisa, mas eu não sei que dia que vai, então eu Mais de 100, tá vou bom. cortar mais de Mais 100 de dias. 100. A boca miúda é que a Rússia esperava que fosse menos e a gente não imaginava que ela estaria preparada para levar esses dias todos que ela está levando. Será que ela tá preparada mesmo? Só uma perguntinha, porque aí a gente vai entender se a gente resolveu aqui na fala ou se lá fora a gente vai resolver. Você concorda com o que eu falei ou não? Claro. Por favor, Tô, hein? tô Depois, ainda cuidando. bem, tá tudo certo. Eu tô 2 semanas sem ir na academia, eu não tô me garantindo. Ele tá esse dia, muito não. gordo, viu, Rodolfo? Ele tá muito É gordo. gordo. Então, beleza. Eu tô me Só garantindo. respondo dúvidas via direct, né, Ronaldo? Só lá no privado. E vocês acham que essa guerra, pelos últimos acontecimentos, vocês acham que ainda vai se estender muito mais? Porque agora parece que o negócio está ficando cada vez pior, né? Eu acho que não é assim, interessante nem pro Ocidente, nem pro Oriente o fim da guerra ainda. Por quê? Olha. Porque pro Putin, ele não tá com a imagem de vitorioso ainda. Então ele tá com a imagem... Ele tomou a Crimeia em 2014. Tomou algumas sanções. De lá para cá, seguiu vida normal. Aí agora, em 2021, ele veio e tá tomando ali... Ele vai tomar a região de Donbass, Luhansk, Donetsk, ele vai tomar aquela região. Sempre foi separatista. Eu acompanho alguns especialistas militares, até para ajudar a gente na análise de mercado, você tem que olhar quem que é o especialista da área. Então vamos falar com um especialista militar. Tem-se uma corrente teórica dentro dessa base militar de que ele vai vir aos poucos. A história da Ucrânia e da Rússia, eu não vou falar, eu estava dando aula na Unialfa sábado agora, a gente detalhou toda essa... Ela é muito antiga, ela começou em 2004, a Revolta Laranja, e teve Euromaidan, um monte de coisa que teve... O que está desenhado é que talvez a Rússia vai ficar vindo, toma uma parte, vem, toma outra parte, porque quando acabou a Segunda Guerra, a Rússia falou, cadê minhas armas nucleares? Devolve tudo. E a Ucrânia tinha um monte de arma nuclear da Rússia. E a Ucrânia falou, Nina, não devolvo. Só devolvo se você me der independência. A Rússia, mas como assim? A gente sempre foi, porque antes da União Soviética, a Rússia era um império muito maior que a União Soviética. E aí veio a União Soviética, caiu, acabou a Segunda Guerra, a Rússia começou a retomar as armas nucleares. E a Ucrânia não quis devolver, não, faz um acordo, eu sou independente, te devolvo. Beleza, devolveu, virou independente. Ela tem menos de 40 anos, é um país muito jovem. Então, hoje, o Putin ele não está com a imagem de que está vitorioso. Sim. Ainda está, pelo contrário, em muitos momentos... Cancelado. Ele está cancelado. Exatamente. Se ele Perdeu o terminasse McDonald's. hoje, se acabasse a guerra hoje, ele terminaria como perdedor. Ele não sairia como vitorioso, Não uma sairia. imagem ruim. Só que para os Estados Unidos, a Rússia não está tão enfraquecida também do ponto que eles gostariam. Então a Rússia Que era o ainda que ninguém tem... esperava. Que era o que Tem ninguém que queimar um esperava. caixa ainda, né? Ainda tem que gastar alguma coisa ali. Diz que tá custando 1 bi por dia, né, a guerra. Cara, eu acho muito especulativo, eu não sei precisar. Não dá pra saber, né? Mas é caro. É caro pra caramba. Sem sombra de dúvida, é muito caro. Então, essa guerra, inclusive, é um fator novo que movimentou muita coisa no mercado financeiro. Sim. E a gente teve que estruturar o cliente. Vamos proteger dessa situação. Não, tem coisa que não dá para proteger. Por exemplo, final de semana, não este agora, no final de semana passado, a gente recebe imagens da Rússia bombardeando campos da Ucrânia. Dá para imaginar? Pois é. Entendeu? Ah, não, a Rússia não vai atacar. Um exemplo. O Zelensky pediu para todo mundo parar de comprar o petróleo russo. Para de comprar o petróleo, para de comprar o gás russo. E a Ucrânia parou? A própria Ucrânia não parou. Mas a Rússia está atacando os gasodutos da Ucrânia? Não está atacando. Aí, de repente, ele vai lá e taca 7 mísseis num porto, que ele não estava atacando infraestrutura. Então, na guerra, existem coisas que você não consegue ter exatidão. Então, foi um fator novo que movimentou o mercado. Do meu ponto de vista, vai aparecer algumas coisas para amenizar, como agora esses corredores de exportação, vão deixar exportar fertilizante, mas não vai acabar ainda não. A gente vai... Assim Tá que convivendo com notícia de assim que guerra. começou a guerra, foi um susto para todo mundo, né? Para o mundo todo, e os mercados, de maneira geral, foram afetados. E agora parece que o mercado acostumou-se.
Você acha que ainda nós teremos muito prejuízos ainda no mercado financeiro por conta dessa guerra? Ou já as soluções que deviam ser buscadas já foram buscadas? Deixa eu ser um pouco de sensacionalista agora, um profeta do apocalipse. Eu acho que a gente está vindo por um período inflacionário que vai ficar muito tempo, não sei, a gente discute se você concorda, mas para mim o pico do problema ainda não aconteceu, que é a crise do petróleo. O petróleo bateu $136 o barril, que é muito alto, um preço, por isso que a gente está com isso. O Equador está com um problema terrível, o pessoal foi para a rua e o cara falou que vai congelar o mundo inteiro. O Biden assumiu e falou, enquanto o preço da gasolina estiver alto, a economia não vai voltar a rodar. A gente precisa arrefecer, olha o que o Bolsonaro está passando aqui. Então, o preço do petróleo puxou tudo no mundo todo. Só que o que é o problema? Nos últimos anos, era quase proibido se investir em energia fóssil. Obrigatoriamente, você tinha que investir em energia renovável. E ninguém esperava que um dos maiores produtores do mundo ia se envolver nessa situação. A OPEP, quando ela se junta, fala, vamos aumentar a produção de petróleo. Não consegue. É Rússia e Arábia Saudita. São os dois que aumentam o petróleo. Nós não temos refinaria suficiente para garantir o abastecimento de gasolina e diesel. Falei, pronto. A gente pode ter petróleo. Aumentou o barril de petróleo. Petróleo bruto não adianta nada. Então tá difícil, pode ficar pior. Pode ficar pior. Uma refinaria para você construir ela hoje, rápida, com licença, com tudo, foi muito rápido. De 4 a 5 anos. Não tem esse O tempo normal pra não dá. O normal são 8 anos. Então a gente não tem refinaria suficiente para o tanto de petróleo que precisa, não é nem o que tem. Então a gente corre um sério risco de faltar gasolina e diesel nos próximos anos. A gente está passando por colheitas enormes, recordes. Próprios Estados Unidos com colheita, pode vir uma colheita recorde de soja, uma colheita forte de milho. A Argentina faltou diesel na colheita dela. A gente está vindo na nossa colheita de milho agora. Começa o plantio de soja em seguida. Então é um consumo muito forte de combustível, gasolina, diesel. Não, e se faltar, implica nisso tudo. Se faltar, uma bola de implica neve, no né? É uma bola de É uma neve. bola de neve, porque implica assim, se falta o combustível, falta para fazer a colheita, e aí falta alimentos, e aí vira uma cadeia sem fim. Elon Musk vai ter que criar a colhedeira elétrica. Não, o ministro da Arábia Saudita, ao ONU, gente, aumenta a produção. Falou, beleza, vamos aumentar. Vai ter petróleo para vocês fazer o que vocês quiserem. Aí não tem refinaria. O que adianta? Não dá conta, bruto? Não adianta. Eu não sei qual o percentual, mas o Brasil importa grande parte do diesel que ele usa aqui no Brasil dos Estados 25. Unidos. Ah, não, desculpa. Ele importa dos Estados Unidos. Né? E os Estados Unidos está no menor nível de diesel dos últimos, sei lá, 40, 50 anos. Né? Isso porque ele liberou agora recentemente os estoques estratégicos, né? Enfim, de diesel e tal, para poder vender, exportar, e jogou os níveis lá para baixo. Então, se daqui a algum tempo os Estados Unidos viram e falam assim, opa, peraí, eu vou ter que restringir as exportações de diesel, o que vai ser do Brasil? Né? Isso vai ser pior do que uma greve dos caminhoneiros. Porque na greve dos caminhoneiros, eles pelo menos tinham diesel para poder protestar na rua. Sim. Agora pensa, sem diesel. Você tá me dando medo? Você não tem nem... Eu tô ficando Ou com seja, medo. você, produtor Nesse rural, cenário. que está entrando na safra agora, 22/23, já compra o seu diesel, estoca na sua fazenda. Mas é tão interessante, né? A gente fala de diversos problemas que podem acontecer. Mas, recentemente, o Ministério da Agricultura e da Agropecuária, Agricultura e Pecuária, Mapa. soltou uns números, né? Falando assim que a agricultura bateu todos os recordes, né? Que nos primeiros 5 meses do ano, a nossa produção em termos de valores, ela já é maior do que de 2021, que também já tinha batido o recorde. Mas aí bateu o recorde por quê? Em termos de valores, porque a gente está com um câmbio muito alto. E a gente também está com a produção de soja mesmo diminuiu. O agricultor, ele está tendo prejuízo ou lucro? Porque se ele diminuir a quantidade de grãos, apesar dele... Ou ele empatou. Depende se ele está redeado ou não. Né? Se ele está na bolsa com a gente ou se Ou ele não não. está. Se ele não está... Porque eu falo assim, gente, se diminuiu a produção de grãos, mas aumentou em termos de valores, né, esse recorde do agro, né, da agricultura. Eu falei assim, o agricultor, ele está ganhando ou ele está perdendo? Porque houve um prejuízo na soja em termos de grãos. Entendi. Né? E aí, o que vocês acham desses números? Ou esses números o governo soltou só para iludir a gente? Pensando muito simplesmente, assim, poxa, eu tenho 4 canecas aqui na mesa, cada uma custa R$20, então eu tenho 80. Aham. Agora sumiu 2.
Pô, eu ponho o preço de cada uma por 40 e dou os meus 80. Sim, Agora, qual foi o meu custo de compra? exatamente. Por Aí, isso que... isso aí é com o Ronaldo. Sim, porque aumentou E o- demais e o que também ele para fala, se eu concordo. produzir. Então eu falei assim, então o governo solta isso. Falei, ano de eleição. Ah, estamos batendo recordes. Mas eu falo, se diminuiu a quantidade de grãos aí no mercado e triplicou para se produzir, falei, e aí, tá ganhando ou tá perdendo? Nos últimos anos, tem que falar bem assim, eu fico vendo alguns entrevistas, coisas que o pessoal analista quando fala de produtor. Me dá a impressão que o produtor é um cara tão distante. Eu falo com o produtor toda hora. Né? E às vezes eu escuto os caras falam assim, porque o produtor, assim, eu falo, não, mas escuta o produtor, fala, ele vai te falar. E o produtor, às vezes, sempre que você liga, não, tá muito ruim, sei o quê, sim, não sei chorando, o tá quê. difícil. Sempre tá chorando. Aí quando você tá numa relação mais próxima, um ou outro acaba abrindo. Nos últimos anos, 2, 3 anos, não estava ruim, estava lindo. Agora, mais recente, esse ano passado agora, a gente teve um custo exorbitante de tudo. Exatamente. Então, assim, por que a soja está cara? Por que o milho está caro? A gente teve milho bater R$100 na bolsa. A canjica agora é o milho mais caro da festa junina agora que a gente está tendo. E há 2 anos acho que era 30, não era? A saca do... Acho que mais que 2 anos um pouco. Mas chegou a ser 30. Quando eu comecei no agro, eu peguei ainda de 17, 18 em algumas regiões. Isso Já foi foi quem? menos. 91, 92? Não, mas Não, de Cristo pra isso cá eu já tava esses preços assim já. É um custo muito alto. Então, assim, mas esse custo também é relativo, porque o produtor ele tem que fazer a conta da margem dele, ele tem que travar a margem. Então, para eu travar minha margem a X, eu preciso fazer um hedge. A gente fala, mas o cara tem que fazer o hedge. Tem que fazer, A hoje não tem indústria como. sempre fez. Os grandes sempre fizeram, o grande industrial ele sempre estava travado, sempre protegido. O produtor não. Mas agora ele está aprendendo. O que o produtor fazia? No máximo um seguro agrícola ali de alguma coisa, e nem todos faziam. Depois começou a pegar mais fogo, ele começou a fazer mais. Mas a margem apertou bastante. O perigo está para o próximo ano, porque os preços arrefeceram. Então a margem apertou mesmo, isso Não, é é real. Apesar de ter esses números que falando, o agro, o PIB, né, um dos maiores números dentro do PIB brasileiro. Se a gente for olhar um pouco mais para trás, o agro salvou porque todos os portos do mundo fecharam e o presidente falou, não vou fechar porto do Brasil. Se o pessoal quiser fechar o próprio porto, eles fecham. E foi uma decisão, porque a gente estava escoando soja, a gente estava escoando... Só que olha só um ponto. A China... Quem mais compra soja no mundo é a China. Sim. 85% do que ela consome, ela tem que comprar de fora. Ela não produz para ela produz muito pouco. 85% do que a China consome de soja, ela tem que comprar de fora. É o produto de maior peso na inflação da China. E o chinês dá aula de como comprar. Ele vai lá e bate mesmo. A própria a Chicago já fez uma nota oficial para o governo chinês. A China está manipulando os preços das commodities. Não, isso não é teoria da conspiração. É uma nota oficial. É fato. É um Mas fato. se compra 85%, o cara pode fazer isso. Então, quando o preço da soja está muito alto e ele apertar a demanda, esse é um perigo. Se ele apertar a demanda apertada, não adianta, o preço volta a cair. E aí, se a gente tem um custo alto, com preço lá embaixo, o produtor pode entrar numa onda negativa. Mesmo com custo alto, não conseguir repassar a margem dele. Então, assim, é muito importante ter uma estratégia de gestão de risco dentro da fazenda. Mais do que nunca agora. Agora, mais do que nunca. O custo realmente está alto. Devido a esse custo elevado, né, na produção. Devido a um custo elevado e a inflação, quando está muito apertada, os governos têm que fazer alguma coisa. Começou a bater na população, o cara vai mexer. É o que o Bolsonaro está fazendo com a gasolina. Porque bateu na população. Então, se a soja bater na população, se o milho bater na população, os governos do mundo vão ter que se ter- movimentar. Mas né? você falou em Bolsonaro, né? Ele querendo segurar aí o preço da gasolina. Você acha esse um método interessante? O governo querer interferir nisso? Querer congelar os preços, por exemplo, da gasolina? Regular isso? Será que isso não vai ser pior também para o Brasil? Eu penso que tentar não é ruim. Mas o anúncio do que está sendo feito foram os piores possíveis. Não é nem o que ele fez, não é nem o que ele tentou fazer, é a forma como foi anunciado para o mercado. Toda vez que o governo tentou interferir no preço, ele piorou. Sim. Hoje o nosso preço ele é paridade de importação. E aí quando a gente fala, o que é isso, paridade? Eu acho que até minha mãe, PPI. alguém falou para mim assim, o jornal, passou no jornal aí, porque a Petrobras é paridade. Mas que bosta de paridade de importação, que ninguém fala o que é essa paridade de importação. Paridade de importação é o preço internacional. Eu abri aqui para ver como que está o Brent. O petróleo ainda está acima de $110 o barril.
Esse é a referência, o preço internacional. Então vamos pegar $110 o barril. É a cotação. É a cotação da tela. Ah, quem que dá isso? A tela. Abre a O tela mercado, lá, o o mercado. mercado. Mais dólar, mais frete. E aí mais um prêmio que se coloca, enfim. Então, se o governo falar assim, vamos baixar o preço da gasolina, e esse anúncio fazer o dólar subir, porque o mercado achar que ele está manipulando, descredibilidade, se ele faz o dólar subir, ele faz a paridade de importação subir, porque ela também faz parte da conta. Então o governo falou assim, vamos baixar o preço da gasolina, aí o dólar subiu. Sim. O preço da gasolina subiu. Então, E foi o que aconteceu agora. A Petrobras represando tanto os preços, aí reduziu a base do ICMS para 17%. Aí a Petrobras, agora vou abrir a torneirinha aqui, o repasse que eu estava segurando, aí o preço sobe, aí o dólar sobe. Sim. Então, a forma como o anúncio está sendo feito que eu acho que é o problema. O que foi a primeira proposta foi, poxa, eu vou reduzir aqui então, alguns estados cobrando 34% de ICMS, vou reduzir e colocar que o teto máximo agora é 17%. Por outro lado, eu vou fazer uma compensação para os estados. Poxa, compensação para os estados? Como assim? Então eu vou ter que me endividar para poder repassar dinheiro para os estados? Se a dívida aumenta, dólar sobe e tal. Então é mais ou menos isso. Tira do bolso para Agora, o É novo. contra-intuitivo, pois eu né? fico assim, não tem saída. Agora, falando dessa questão da redução de ICMS, né, falando de combustíveis. Então tinha alguns estados cobrando aí 34%. Tinha 34%? Tinha. Goiás é o que mais alto do Brasil, se eu não me engano. 34, se não me engano, estava 25%. Goiás estava 25%. 25%. Então vamos pegar o estado de Goiás aqui. Você tinha lá, para cada 100 litros que você abastecia, 25 litros era do governo. Agora são só 17. Mas você está deixando ainda 17 litros para o governo. Então... Só que essa diferença tem que sair de algum lugar. Não, essa diferença, eu não sei como é que foi feita, como é que foi aprovado. Eu acho que até nem vai ter compensação, né? Vai se provar, se o Estado provar que ele perdeu a arrecadação na saúde e na educação. Que com certeza todos vão provar. Perdeu. É que assim, hoje não. Que dia que é hoje? Eu não sei nem que dia. Esses dias vai ter a divulgação do texto final. Mas se o Estado... Eu arrecadava 20%. Agora foi para 17%. Se esses 3% fez falta na saúde e na educação, o federal tem que bancar. Tem que bancar. Mas aí desses 17, dos 25 para os 17, enfim, a população vai sobrar esses 8%. Então sobrou 8 litros na sua mão. Dos 100 litros que você abastecia todo mês. Você vai fazer o que com esses 8 litros? Você vai estocar para você gastar no mês que vem? Não Eu vou vai. para Perinópolis, eu gosto Você de vai ir pra lá. pegar esse dinheiro e vai gastar com outra coisa. Então, sabe quando você toma um remédio para dor de cabeça e tem aquele efeito rebote? Que depois vem uma dor de cabeça mais forte? Não, quando você toma um remédio pra dormir. Não, isso aí é remédio pra emagrecer. Remédio pra dormir. Você só toma remédio, hein? Pra dor de cabeça. Você emagrece e fica mais gordo. Pode ser também. Então, mas assim, aquele efeito rebote de qualquer remédio que vocês puderem tomar aí, você toma para ajudar alguma coisa e tem um rebote pior. Né? Na minha visão, essa redução de ICMS vai gerar mais inflação no futuro. Por quê? Porque na margem, você está deixando dinheiro na mão da população. Você vai economizar o dinheiro? Você vai economizar esses 8%? Eu não, vou gastar tudo. Na verdade, Então, se você vai gastar, você vai gerar o inflação que o talvez em outro governo produto. faz? Ele está procurando a solução mais rápida no curto prazo, que é essa. Então, não tá pensando a longo prazo, abaixou que na vai bomba, ser pior. Abaixou na bomba, pronto, resolveu. É igual você varrer a sujeira para debaixo do tapete. É isso que ele está fazendo, né? Agora, por exemplo, um questionamento sério. O custo do petróleo da Petrobras não é o mesmo custo do PPI. Fato. Não Tanto é que o pré-sal é o mais barato do mundo. Né? Então até que a gente está vendo a distribuição recorde de dividendo da Petrobras. Né? Tá chegando aí a 18%, 20% ao ano. Né? Inclusive, se você não tem Petrobras na carteira, meu filho, né? Tá na hora de ter. Então, isso não é recomendação de investimento. O que vocês acham disso? Porque, por exemplo, e se a gente manter o PPI para exportar o petróleo e para dentro do Brasil a gente fazer o custo Petrobras de verdade com a margem de lucro dela aceitável? É que você não tem refinaria. Então. A gente tinha um Abreu e Lima que era para custar 2 bi, custou 20 e não tá pronto ainda. E aquela lá do... Passadina. Passadina, aquela é boa. Aquela que tem que... Ela lá tá no rabo do brasileiro. Do partido do brasileiro. Foi o Pedro Parente, né? Pedro Parente, Pedro Parente. Hoje, é só 15% da nossa gasolina que é importada. É porque há uns anos atrás a gente importava mais. Chegou a 30%. Hoje é 25% do diesel
e 15%. Então, não faz sentido a nossa conta ser paridade de importação. Já fez. Só que aqui é tudo tão engessado, tão... Mas olha só o que o Biden fez. Vamos instituir um feriado, não sei se pode dar um problema também a longo prazo. Vamos instituir um feriado de impostos, 3 meses. Arrecadação 0. 3 meses de arrecadação 0. Só que o mercado já sabe, são 3 meses. Estava mais de 120. Ele derrubou. Aí o que nós fizemos? Vamos diminuir a arrecadação. Por quanto tempo? Para sempre. Entendeu? Sim. Então, assim, não faz muito sentido algumas coisas. Nós importamos quanto de gasolina? 15%. O que regula o preço? A importação. Como é que pode, né? Entendeu? Então não faz sentido nenhum esse discurso. Só que assim, no meu ponto de vista como economista, o governo e como analista do mercado psicológico, isso não era o momento agora. Era lá atrás. Agora, tudo que ele fazer, ele vai bater no câmbio, vai desvalorizar o real, sobe e essa conta vai puxar o preço do combustível. O preço do combustível não é um problema interno. Ele sempre começou lá fora. Eu até estou um pouco otimista para o Brasil, que eu acho que a gente vai ser um dos primeiros países a vencer a inflação. O mês passado ela já veio menor. A gente estava para 12, já está com 11. Deus queira que a gente vai para 10. Eu quero meu dinheiro valendo aqui dentro. Sim. Se não me engano, teve o IPCA 15, que saiu agora, que veio 0,69. A expectativa era 0,65. Não veio tão alta, veio próximo. Mas veio próximo. Mas não errou tanto, né? Tá baixando consistentemente. Sim. Então é um problema e agora lá deve fora. cair mais por conta do CMS, né? Mas eu tenho esperança de que a gente saia primeiro do que os outros países. Só que o combustível, o que está sendo feito... Hoje está assumindo de novo outro presidente... o conselho está deliberando. Cara, se pensar que a Dilma já foi presidente do conselho da Petrobras, olha que loucura, né? A Dilma, mamãe já foi presidente do conselho da Petrobras. A Dilma é igual a tartaruga em cima da árvore, né? Ninguém sabe como é que chegou ali e nem como vai sair. Nem como vai sair, mas tá lá. Ali. Chegou lá, ninguém sabe como. Muito se explica por que a gente, o que a gente vive, né? Eu falo assim, a gente... aí próximo de eleições, né? E quando você fala assim do candidato, aí eu vejo alguns candidatos lançando as suas candidaturas. Eu fico impressionada. Eu falei, cada uma, e o pessoal vai lá e vota. Eu falei assim, é por isso, porque ele não vota nos especialistas, né? Vota no influencer. Mas isso é a síndrome do herói, né? Que o brasileiro tem, né? De achar que sempre vai ter um salvador da pátria, né? Não, mas tinha que ser um salvador pelo menos competente, inteligente, né? Não um bobo da corte, que o Brasil insiste em diversos cargos na política, colocar sempre eu acho que o brasileiro merece, tem hora, viu? Mas nessa eleição agora sobrarão 2. Não tem jeito. Pode sair quantos candidatos forem. Vai ser... Tá definido já. É Lula e Bolsonaro. Por quê? Qualquer candidato que surja, ele vai ter que pender para um dos lados. Sim, não tem como. Não tem o Pablo como. Marçal tá forte aí, então não? Não vai dar conta. Ele vai ter que ir para um dos dois lados. Não tem jeito. Porque ninguém vota no centro, porque o centro sempre muda. Sempre Exatamente. muda. Ou o centro vai para a esquerda ou o centro vai para a direita. Então, se você pensar assim, vai sair um Pablo Marçal. Cara, não vai. Até porque as intenções eles são outras, mas, enfim, isso aí fica para um outro papo. Mas não vai decolar. Talvez ele vai assumir o lugar do Ciro, ficar ali, sei lá, talvez uns 8%. Mas o Ciro Gomes não... Tá desgastado, né? Imagem cansada na política. Sim, né? não tem como. Tá desgastado. Eu até, assim, no início até falei assim, nossa, o Ciro Gomes vai ter chance. Não que eu goste do Ciro Gomes, mas vai ter chance. Já pegou ali o João Santana, né, que é o marqueteiro do PT. O João Santana, até onde eu estudei sobre ele, nunca perdeu uma eleição. Falei, puxa, será que Ciro agora vai? Aí, enfim... já vai para uma festa do agro e xinga o povo. Fala, você tá de brincadeira comigo. Mas vamos agora falar do curso, né? Que vocês estão com um curso aí, que a gente tá numa reta final aqui do nosso bate-papo. Conte todas as novidades. Eu ia Como é perguntar que é? de quem que você gostava. Se fosse, eu não gosto do Ciro. Eu falei assim, você gosta de quem? Mas aí você falou do curso. Não fala quem que você gosta. Que aí pode não vender o curso. Deixa que é melhor. Inteligente. Sou inteligente. Pode contratar isso o mesmo. Ronaldo como seu personal assistant aí. Pode, eu cobro barato. Eu cobro só a porcentagem do lucro do resultado da bolsa. Fechado. Então você vai dividir o prejuízo comigo. Não, prejuízo eu tô fora. E conta pra gente, como é que é esse curso que vocês idealizaram? Bom, vou deixar pro Ronaldo. Bom, é um curso de agro, soja, milho e dólar no físico e na bolsa. Então a gente vai falar de fundamento e a gente vai falar de mercado técnico. Então, assim, é um curso para quem? É para a indústria, é para o produtor?
é para falar de mercado. Uhum. Nós somos 2 agentes de mercado. Eu sou propriamente uma consultoria, então eu vivo de estar atualizado. A gente tem uns clientes que o cliente é assim, a estratégia é assim, não concordo. Mas você me paga para eu ficar 24 horas estudando o mercado, entendendo eu tô o te mercado. trazendo aqui, você E fala, aí não tem o cara viu 15 minutos ali de jornal e os 15 minutos dele, na cabeça dele, às vezes vale mais. É porque tem alguns consultores que valem mesmo. Tem uns consultores que são... Mas a gente é respirando esse mercado o tempo todo. Uhum. Todas as nuances, todos os fatores novos, tudo que influencia. Então a gente preparou um material muito didático, que era a minha intenção, mas do Rodolfo. Muito tempo a gente... termos que são muito técnicos, termos que são muito complexos de... Cabeludos. Bem cabeludo. Pega e estrutura isso de uma maneira simples, mas aplicando. Sim. Então, assim, vai ter uma parte do curso que a gente quer pegar na mão mesmo, vamos desenhar junto. Por exemplo, a parte de bolsa. Olha, que daqui para frente não dá para você ir sozinho. Se você for sozinho daqui, você vai sofrer muito, mas você tem que ir. Mas a gente vai junto. Então, vamos pegar na mão alguns fundamentos. Como interpretar alguns fatores novos. Por exemplo, a gente teve uma situação recente, a Índia teve alguns problemas de trigo, e aí o mercado responde de uma forma. Gente, o mercado respondeu de uma forma exagerada. Então, pós-exagero, tem uma oportunidade de ganho. Ronaldo, mas o mercado exagerou mesmo? Tem, porque existe o psicológico do mercado. O mercado exagera algumas notícias. Acho que você que falou um tempo para mim uma vez, como é que é? Sobe no boato e cai no fato. Isso. Tem disso. Quando que acontece esses movimentos? Essas leituras. A gente tem uns clientes que são produtores, e eu tenho um cliente nosso que falou uma coisa para mim interessante. Ele sempre operou bolsa antes da gente, mas sempre operava numa mão. Porque ele é produtor. Ele nunca vai querer apostar que o produto dele vai desvalorizar, ele só quer ganho. Falei, fulano, aqui é um hedge. Esse hedge aqui, você descansa, isso aqui é uma proteção. Agora, não, mas eu quero especular também na minha pessoa física. Então, esse momento aqui é para a gente estar vendido, algumas coisas, algumas opções. Aí a gente realizou um lucro. Ronaldo, eu nunca vendi. Primeira vez que eu vendi. Falei, mas tantos anos operando? Primeira vez que você faz essa operação casada, com uma opção e tal. Então, nós vamos falar de fundamentos, muito cálculo, como fazer as paridades, por exemplo. Então, esse curso é para quem... Se eu chegar, por exemplo, se eu chegar lá para você, eu falei, olha, Ronaldo, eu não entendo nada de bolsa. Esse curso é para mim? Dentro de soja e milho e dólar. Entendi. Então, agora a gente fez uma aula na faculdade. E os alunos, eu quero operar Renner, eu quero comprar Magalu. Primeiro, então, não mexa, não entre, não faz nada. Magalu ninguém faz. Magalu ninguém compra. Esse não é a nossa pegada. Então, Entendi. é estritamente para o agronegócio, é só boi, quero fazer boi. Olha, a nossa casa oferece para você ir lá e montar, mas eu nunca vou te dar estratégia de boi. Não, eu preciso fazer milho, soja e dólar. Eu vou te dar essa estratégia. Certo. Então, para soja, milho e dólar, nós podemos operar juntos. Ronaldo, não opero bolsa, não quero mexer com bolsa, sou a moda antiga, mas eu preciso saber proteger a minha comercialização. Olha, nós vamos te dar as ferramentas para acompanhar o mercado, para também tentar entender qual que é o melhor momento para a sua venda ou para a sua compra. Também entra. Então, não só a bolsa. Não quero mexer com bolsa, mas eu quero... Estou com um funcionário novo aqui, é um novo comprador, um novo vendedor, ou a transição, o pai, o filho. Preciso ensinar os termos de comercialização. Vai estar lá no curso também. Legal. Então, tudo dentro do universo financeiro, físico, de soja, milho e dólar, é o que a gente vai tratar. É mais de um dia, é uma carga horária... Acaba que fica um pouco pesada, mas é muito didática, sabe? Muito dinâmica, então fica leve. E vai ser presencial ou online? Nós vamos fazer o sistema híbrido. Só que como é um curso que a gente vai estar tratando com o aluno, e a gente já teve essa experiência antes, não dá para ser ilimitado. Até uma briga nossa, a gente vai ter um outro professor, sou eu, o Rodolfo e o Luciano Cossemba. São 3 professores. E foi uma briga de discussão nossa. A gente já fez esse curso antes. Ele gera muita dúvida. Claro. Então, ele é muito participativo, é muito interativo. Então, tem que ser um número X de, Vai ser de limitado. vagas. Vai E ser pode, limitado. pode ser quem tem zero conhecimento. Zero conhecimento. Quer começar do zero mesmo. Mas... Que queira trabalhar com milho, soja e dólar. Frisando. Para mim, Ronaldo, eu quero entrar no mercado. Eu achei que o mercado agrícola é um boom, o Brasil é referência nisso aí, o PIB foi salvo. Então, eu quero entrar nesse mercado. Você quer entrar o quê? Para especular, funcionário... Não, eu quero entrar para ficar preparado. Pode vir fazer o curso. Soja, milho e dólar.
Havia uma plantação de bife ali, que é os boizinhos, né? Esse aí é porque vem muita gente querendo falar de boi com a gente, tá? As plantações só dos verdinhos, por enquanto. As dos boi agora não. A gente ainda não montou essa operação. Justamente porque a gente gastou muita energia montando a soja, o milho e o dólar. Mas uma pergunta, para mim chegar nesse curso, eu já tenho que ter uma conta numa corretora, eu já tenho que chegar com o meu notebook com um Profit Chart, como é que é a ferramenta para fazer o curso? Se você vier assim, vai ser bom que a gente pode trocar uma ideia, mas se não vier assim, pode vir cru. Entendi. Que vocês vão começar do zero mesmo. Do zero mesmo, e muito didático. A gente ficou muito feliz quando a gente testou o curso não aberto. Algumas empresas contrataram para fazer fechada para essa empresa. Eu quero vir fazer um treinamento aqui, nós vamos então fazer para vocês o curso inteiro, até para a gente testar o que funcionava, o que não funcionava, com produtor, com indústria. É a única ressalva que a gente coloca. Não dá para ser ilimitado às vagas. Porque tem muita interação. Até quem já sabe. O cara... Peraí, eu passei por isso ano passado. Se esse ano passar de novo, o que pode acontecer? Sim, as dúvidas são tremendas. Vocês não viram aqui? A gente aqui num podcast, a gente fica perguntando o tempo todo e quer saber. Imagina um assunto tão específico. E surge, né? Sim. E a gente vai tratar de cálculos. Então, é matemático. Então, embora ele é híbrido, ou seja, a pessoa pode ir lá fazer o curso presencial quanto o curso online. Sugestão minha, quem está em Goiânia, faça o curso presencial. Você já tem a data de quando vai acontecer? A gente tem a data, mas a gente vai estar mais no Instagram. E quem se interessou, então, você tem que deixar aí para quem quiser fazer a inscrição, ter mais detalhes do curso, saber da grade curricular. Procura a gente lá no royal.rural no Instagram ou no royalrural.net.br. A gente vai estar tanto no site, eu não sei se o site está no ar agora, porque o pessoal está justamente montando para o curso, fazer as inscrições e tal, mas pode chamar a gente no royal.rural no Instagram, que aí eu pego tudo lá, o formulário, a gente manda para vocês. Então vai estar tudo organizado nas nossas redes. Então, não é que o curso online vai ser pior. Quem está online vai ser pior, porque se você está online, quer participar, do mesmo jeito, vai ter a mesma interação. Vai ser simultâneo, então. Você vai estar ali na sala fazendo a apresentação presencial e também transmitindo de maneira online. Transmitindo ao vivo. E vai ser parcela no cartão, boleto, cheque, promissória, bancário, aceita saca de soja. Milho, soja, pode pagar do jeito que der. Não vai ser por isso que não vai fazer, né? Com o preço da soja agora, qualquer saca de soja aí tá valendo. Pouquinha saca de soja paga o curso. E o Rodolfão também vai estar com a gente lá. Quer falar um pouquinho dessa didática, Rodolfo? A minha parte ela é muito mais bolsa mesmo, né? Então, falar de algumas opções, travas, como fazer o hedge na bolsa, mais essa parte financeira mesmo. O custo das operações, o pessoal sempre é um mito, né? Acha que é caro. Houve uma época que fazer opção era muito caro. Eu peguei essa época. Não dá para fazer opção, é caro demais. Hoje não, vocês têm opção sem custo. Tem algumas operações sem custo. Né? Inclusive, te mandei uma hoje lá com custo muito barato. Enfim, já Mudou muito, hoje está muito acessível, está realmente muito aberto. Muito aberto. Deixou de ser algo que era... Eu lembro que quando falava-se de bolsa de valores, era para altos investidores, pessoas altamente inteligentes. Tem que ter pelo menos R$1 milhão. R$1 milhão, e hoje mudou muito isso, né? Se você tem um mínimo de interesse e o mínimo de reais, você consegue também começar a operar na bolsa. Sem problemas. E aí a minha parte vai ser muito mais falar sobre isso, né? Proteção, contrato, o que é um contrato futuro, o que é uma opção, uma call, uma put, o que é uma NDF, um swap, enfim. Então, toda essa parte de proteção e também especulação em bolsa, aí eu vou ficar um pouco mais acaba que abrange também outras áreas, né? Assim, tudo bem que vocês vão dar especificamente para a soja, para o milho e para o dólar, mas acaba que serve para outras ações também, né? Sim. Eu até estava batendo um papo com o Ronaldo mais cedo, né? Falando, cara, quem aprende a operar commodity, aprende a operar tudo. Exatamente. Boa. Porque a commodity é a base de tudo que a gente vê. E você nervoso, a commodity. Não, e você falou também algo interessante. Vocês falaram também aqui no off, né? Vocês falaram que a commodity ela é mais fácil de você começar a operar, porque... O que vocês falaram ali, na hora que a gente estava ali? Diferente de papéis, né? Porque a commodity, ela tem Foi da volatilidade? Você planta, previsibilidade, compra, né? isso. Dos fundamentos. Dos fundamentos. Esse ano aconteceu uma coisa engraçada. É porque na commodity a gente tem os períodos históricos. Historicamente, o movimento é esse.
E ano passado, os historicamente foram quebrando. Porque guerra, pandemia, Sim. tudo que historicamente não acontece. Isso. E aí o mercado começou a se ajustar a essas coisas e os historicamente foi voltando. E aí a gente foi falando, gente, voltamos para a base histórica. Então dá para prever esse movimento aqui, vamos apostar nele e a assertividade é grande. Exatamente. Quando é nesse ponto. Previsibilidade. Previsibilidade. É maior. Sim. Entendi. Então, eu acho mais fácil quando você entende commodity, porque a nossa bolsa hoje ela é basicamente commodity. Sim. A gente tem mais ou menos ali uns 10% que é Petrobras e uns 12% a 15% que é Vale. E aí a gente tem outras ali, né? PetroRio, enfim, uma série de outras ações ali, que todas elas são baseadas em commodity. Então, quando você entende o movimento das commodities, você vai começar a entender o movimento também das ações. Então, eu acho que esse curso, até para quem é iniciante, até em bolsa, e quer entender commodity, para tentar entender o movimento da bolsa no futuro, eu acho que vale muito a pena também. Menos Magalu. Menos Magalu. Magalu não é commodity. Magalu é varejo, então deixa eu falar. Esse depois eu quero saber o que aconteceu com a Magalu. Ué, já deu um prejuízo danado. Não, sim, mas o que foi? Que foi porque desvalorizou a ação dela. Pois é, foi mas desvalorizou 80%. baseado em quê? Ela chegar a valer mais do que um monte de empresa aí não fazia sentido também. O Pois pessoal é. apostou demais, comprou uma ilusão muito... Mas dá tempo de explicar bem rapidinho? Dá tempo. Quando você pega o lucro de uma empresa, a gente faz, para fazer a avaliação, a gente pega o lucro que ela vai ter para frente, joga valor presente para entender o valor daquela ação. Quando a empresa ela precisa de um capital intensivo muito alto e ela precisa pegar muito empréstimo, a margem de lucro dela para frente vai diminuir, porque o crédito vai ficar mais caro, certo? Então, quando eu jogo aquele lucro que estava previsto lá para frente no valor de hoje, esse valor de hoje cai muito. Então, esse foi um dos fatores que influenciou a Magazine Luiza e a Varejo. Taxa de juros subindo, Selic subindo. Então, a gente saiu de uma taxa de juros de 2% para 13%. E sempre esmaga varejo, né? Sempre taxa de juros sobe, Sim, esmaga sim. varejo. Varejo e construção civil, que são dois lados que precisam de capital intensivo muito Sim. grande. Então, todas essas ações caíram muito por conta disso. E aí tava meio inflado. Estava inflado, com um juro baixo, agora derreteu. Quebrou, será? Não, muito tá bem. longe disso. Mas você lembra da Mesbla? Lembro demais, por Quebrou. isso que eu perguntei. Quebrou e era Marisa. uma potência. Não quebrou, mas está bem quietinha no canto dela. Então, assim, varejo no Brasil e no mundo, de forma geral. Assim como a aviação civil, foi feito para quebrar. Então, eu não... Mas o varejo está transformando, né? Porque o varejo agora, depois com a pandemia, acho que acelerou esse movimento online. Então, esse varejo que a gente está acostumado, em loja, escolher produto, ver, eu acho que isso aí está com os dias contados. Grandes magazines, assim, eu Mas não isso sei. é uma pauta para outro podcast. Exatamente, Agora vem para commodity. Agora vem pro agro. Gente, queria agradecer vocês aí pelo tempo, né? Já acabou! Foi mais fala um pouco, episódio né? super agradável, né? A conversa flui foi. muito naturalmente aqui com esses dois, né? E vocês viram que são feras, dominam demais o assunto, né, Lara? Exatamente, foi muito bom, queria demais agradecer mais uma vez. Vocês sempre nos atendem, vêm prontamente. E é interessante que não falta assunto, né? A gente fala que toda vez vai falar de mercado financeiro, mas estamos aí nos nossos podcasts e todos são diferentes. Então, eu queria demais agradecer. Já deixar o convite para os próximos, tá? Depois vocês vêm aqui, depois que o curso estiver lançado. Depois que acabar a guerra também. Depois que acabar a guerra também, outro assunto para o podcast. Vai ter que esperar acabar a guerra para nós voltar. É capaz que demora para a gente voltar. Então, a gente queria... Não, quando estiver próximo das eleições, pode ser, é pode um ser. assunto legal, tá aí bom. pertinho. Então, muito obrigada, a casa aqui é de vocês, sejam sempre bem-vindos e obrigada demais por sempre aceitar o nosso convite também. E eu queria que vocês deixassem o contato de vocês para quem quiser investir na bolsa, quem quiser investir em commodity, quem quiser um conselho financeiro. Chorar as mágoas. Começa aí. Eu só quero frisar para o pessoal a respeito do curso. Vai lá no Instagram nosso, royal.rural, o site royalrural.net.br. A gente vai estar lançando data, lançando valor, lançando forma de pagamento, vai estar tudo lá. Então, vai mais no Instagram, que a equipe que está no Instagram é maior um pouco e consegue dar uma resposta mais rápida. Então, royal.rural, no Instagram. Procura a gente lá que resume a funila num lugar só. Pronto. Ou no site royalrural.net.br. Agora, se quiser seguir eu também, eu acho bom, que é Ronaldo Fernandes 12. Tá ótimo. Tudo certo. E você, Rodolfo? Bom, primeiro agradecer, obrigado aí mais uma vez pelo convite. E vou deixar 3 redes sociais. Claro. A minha, pessoal, é rodolfo.ogomes. A da Voga, né, que é Voga XP, também no Instagram. E do Cash in Cash, que depois eu até vou fazer o convite para vocês ir, conversar com o pessoal, para a gente poder
ver certinho. É Cash in Cast, no Instagram também, @CashInCast. Mas tá Isso, demais, fechado. hein? Que é isso? Eles estão com tanta coisa, né? Sorte. Cash and Cast. de Cash? Podcast. Isso, cash Eu sou de bem dinheiro. burro, que nós estamos 1 hora e agora que eu fui entender Agora que caiu a ficha. Cash de dinheiro, IN do podcast. e cast de podcast. Ah, De tô ligado podcast. agora. É isso. Entendi. Cash in Cast. Legal, Eu sou nome. rápido, Bom, muito o meu, criativo. se vocês quiserem me achar nas redes sociais, aí é larabrito.real. E o seu, Pedro, qual que é? O meu é @por Pedro Maia. É isso aí. E do Agro 2 é Agro 2. Portal Agro 2. Portal Agro 2 é ótimo. Portal Agro Eu sempre 2. esqueço. Portal Agro 2. Isso já tem 1 ano quase que eu tô falando isso. Portal Agro 2. E o nosso site de notícias também, www.agro2.com.br. É isso aí, pessoal. Obrigado pela audiência. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, compartilhar os assuntos. E se tiver alguma sugestão, alguém bacana que vocês desejam que a gente traga para cá, é só deixar aí nos comentários. Tá Tamo bom? junto. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.